Bom, nós iniciamos esse ano uma série de ministrações em cima do Salmo 90 e especificamente no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E o tema da mensagem na qual nós estamos fazendo uma série de ministrações, o tema é o que fazer diante das situações desse novo tempo. Amém? Eu venho repartindo com vocês que tipo de situações teremos que enfrentar nesse novo ano, nesse novo tempo, nesses novos dias. Amém? Então, cada dia que Deus nos dá é um tempo novo. Cada semana que Deus nos dá é uma semana nova. Cada quinzena que Deus nos dá é uma quinzena nova. Cada mês que Deus nos dá é um mês novo. Cada semestre que Deus nos dá é um semestre novo. Cada ano que Deus nos dá é um ano novo. Então tudo isso está se desdobrando diante de nós como novos tempos. Deus tem novos tempos para você. Só que a grande pergunta que não quer calar é: quais são as situações que nós temos que enfrentar nesse novo tempo? E daí eu falei, na primeira ministração que eu fiz, que nós enfrentaremos tempestades circunstanciais. E aí a gente buscou na palavra do Senhor como enfrentar essas tempestades circunstanciais. Depois nós falamos que, em segundo lugar, nós, nesse novo tempo, teremos que lidar com acontecimentos ao redor de nós, com más notícias ao redor de nós, com maus rumores diante de nós. E nós dividimos com vocês como a gente enfrentar esses acontecimentos, essas más notícias, esses maus rumores. Em último lugar, no domingo passado, nós falamos a respeito de que nós vamos ter que encarar desafios. Deus quer levantar você. Amém? E aí a gente foi buscar na palavra o que fazer diante dos desafios que Deus tem para a nossa vida. E hoje, eu vou falar então a respeito de que nesse novo tempo, nós vamos ter que lidar com a ansiedade. Amém? Então, nesse novo tempo existe a possibilidade de você enfrentar as ansiedades da vida. E a pergunta que não quer calar é: de que forma você deve enfrentar as ansiedades desse novo tempo? Então eu vim aqui nesse dia para dizer que em meio às ansiedades da vida, que você faça da calma a sua maior aliada. E faça da tranquilidade o seu refúgio.
Amém? Agora, de que forma eu poderei encontrar calma e fazer da tranquilidade o meu refúgio? De que forma eu posso alcançar esse patamar de espiritualidade que me capacite a superar esse período de ansiedade, que me capacite a superar esse tempo de ansiedade? E aí o Espírito Santo vai nos dirigir dizendo que na Bíblia nós vamos encontrar as respostas para as perguntas. Amém? Na Bíblia nós vamos encontrar as respostas. E nelas nós vamos encontrar exemplos de homens e mulheres que enfrentaram a ansiedade e triunfaram. Deus quer que você triunfe. Deus quer que você vença. Amém? Deus quer que você permaneça em total atividade, tocando a tua vida para frente, erguendo a tua cabeça, sabendo que a tua bênção está do lado de lá. E se a tua bênção está do lado de lá, você tem que dar passos largos em direção à tua bênção, em direção à tua vitória. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você que para a gente vencer a ansiedade, nós precisamos descobrir a fonte da ansiedade. Todo efeito deve ter tido uma causa suficiente. Se a ansiedade ela é um efeito, a gente tem que buscar a causa. Por que causa? Por isso que a gente fica falando, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? De repente você está vivendo uma vida de oração dizendo por quê? De repente você está conversando com pessoas e dizendo por quê? De repente você está fazendo um diálogo com você mesmo e está dizendo, mas por quê? E a Bíblia vai dar as respostas para as nossas perguntas. Então, antes de eu abordar como vencer a ansiedade, é essencial a gente compreender as suas raízes. Então, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. Quando a gente coloca os nossos olhos nesse texto aí que vocês vão abrir, Jesus nos alerta sobre a preocupação excessiva com as coisas temporais. Problemas, dificuldades, desemprego, enfermidade, lutas, tribulações, tudo isso vai passar. Vocês não ouviram o que eu falei aqui? Tudo isso vai passar. Vamos acordar, povo de Deus. A Bíblia diz que o mundo e a sua concupiscência passa, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo e a sua concupiscência passa, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Essa luta vai passar, essa tempestade vai passar, esse desemprego vai passar, essa enfermidade vai passar, essa dor vai passar, esse sentimento mal vai passar, tudo que é ruim vai passar e você vai permanecer, prevalecer e vai cantar o cântico da vitória. Porque o Senhor é contigo. Então não desista dos seus sonhos por causa da ansiedade.
Desistir dos sonhos que você tem é dar uma solução definitiva para um problema transitório. Deus te trouxe aqui para dizer: espera, porque esse problema vai passar. Você não vai morrer como você está, você não vai morrer só com o que você tem, e você não vai morrer da forma e da posição que você conseguiu chegar. Você será muito mais do que você é, você terá muito mais do que você tem, e você chegará muito mais longe do que você está. Porque o Senhor é contigo. Então não deixa a ansiedade roubar a bênção de Deus que Ele preparou para você. Então Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, a partir do 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Você quer acabar com a ansiedade? Coloque em primeiro lugar o reino. Coloque em primeiro lugar o Senhor. Faça da palavra do Senhor a tua prioridade. O grande problema é que você vive atrás de coisas. O grande problema é que você fica correndo atrás das bênçãos, quando na realidade você tem que honrar o Senhor das bênçãos.
Frequentemente a gente faz o contrário do que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia não diz que você tem que correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. É a bênção do Senhor que vai correr atrás de você, se você honrar o Senhor das bênçãos. E quem é o Senhor das bênçãos? É Deus. Então você está percebendo que você está fazendo tudo errado? Primeiro lugar tem que estar o Senhor. Primeiro lugar está o compromisso com o Senhor. Primeiro lugar é honrar ao Senhor. Primeiro lugar é agradar ao Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará numa terra que mana leite e mel e nola dará. Quem tem sonhos aqui? Quem quer ser feliz aqui? Quem quer tomar posse das terras que Deus tem para você? Então você precisa honrar o Senhor. E a ansiedade, ela vai acabar. Porque a Bíblia diz assim que de Deus não se zomba, o que a gente plantar, isso a gente vai colher. Quem planta sementes de compromisso com Deus, quem planta sementes de propósitos com Deus, quem planta sementes de honrar a Deus, vai colher a bênção da vitória. Vai colher a bênção de viver dias de paz. Vai colher a bênção de viver uma vida de triunfo, uma vida de vitória. Então, se você mudar a tua forma de encarar a vida pelo viés desse texto maravilhoso aqui, independente das ansiedades da vida, você vai ser uma pessoa triunfante. Porque frequentemente a gente coloca o problema nos outros. Às vezes quer colocar o problema nas costas de Deus. Mas o problema somos nós, o problema é você. Porque assim, irmãos, se a Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele ceifará, se eu não estou ceifando coisas boas, por que é? Porque eu não plantei sementes boas. Quer melhorar a tua colheita? Melhora o teu plantio. Para de plantar essas sementes que estão dando um plantio terrível e horrível para você. Joga essas sementes fora que não servem para nada. E começa a plantar as sementes da palavra de Deus. E você vai ter colheitas maravilhosas em nome de Jesus. Amém? Reconhecer a fonte da ansiedade é o primeiro passo para superá-la. A partir do momento que a gente identificou qual é a raiz da ansiedade, quais são as raízes da ansiedade, em segundo lugar, nós vamos colocar os nossos olhos nos homens e mulheres que têm as suas histórias escritas na Bíblia
e que muitos viveram muitos anos antes de nós, mas tiveram uma vida tão impactante que a história deles está viva em nossos corações até hoje, amém? Então nós vamos colocar os nossos olhos nessas pessoas que triunfaram diante da ansiedade, e nós vamos aprender com as lições que essas pessoas nos ensinam. Então, em segundo lugar, se você quer vencer a ansiedade, faça como José. Abra a palavra de Deus em Gênesis 50, do versículo 14 até o versículo 20. Quando a gente olha para a vida de José, se você... Tem pessoas que gostam de saber a história, de vez de ler a história do começo para o fim, quer ler do fim para o começo. Se você pegar a história de José pelo fim, Deus o levantou como governador do Egito. Depois de Faraó, José se transformou no homem mais importante do Egito. Então, de repente, você pode, se você não conhece a história de José, de repente você pode dizer, José deve ter tido muita sorte. A vida de José deve ter sido uma vida de facilidades. Mas só diria isso quem não conhece a Bíblia. Porque se você olhar para a história de José, José, filho de Jacó, enfrentou muitos desafios, incluindo a inveja dos seus irmãos e a prisão injusta. No entanto, em Gênesis 50, do versículo 14 ao versículo 20, vemos que José manteve a confiança na soberania divina, reconhecendo que Deus transformou o mal em bem. José nos ensina a confiar no plano divino, mesmo em meio à adversidade. Amém? Se você ler a história de José, no meio da história de José vai aparecer a história de Judá. Por que será que no meio da história de José, Deus permitiu que caísse ali a história de Judá? Porque Judá está fazendo uma jornada onde ele está decidindo a sua vida. E quanto mais ele decide em relação à sua vida, mais ele afunda. Ao mesmo tempo que quando você olha para a vida de José, é Deus quem está dirigindo a vida de José. E no início ele está passando por um monte de percalços, mas no fim de tudo, porque José permitiu que Deus dirigisse a vida dele, ele termina a sua vida no mais alto patamar da vida, ele triunfa sobre as ansiedades, porque José colocou a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você tem colocado a tua vida na mão de quem? Se a tua vida não estiver nas mãos de Deus, a tua vida está em mãos erradas. Você vai começar mal, você vai prosseguir mal e você vai terminar mal. Todo mundo sabe que os irmãos de José
Fizeram de tudo para destruir a vida dele. Fizeram de tudo para destruir os sonhos dele. Então, depois que o patriarca desceu à sepultura, o pai de José e o pai de todos os irmãos de José, o que diz a palavra no versículo 14? Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora que o pai morreu, José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer nosso pai, ele mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. E quando José recebeu a mensagem, José começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou eu Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. E desse modo ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Se você quiser triunfar sobre a ansiedade, confie na soberania de Deus. Quando a gente toma as decisões certas, a gente tem que ficar em paz. O inferno pode se levantar, as muralhas podem até ser erguidas diante de nós, os inimigos podem se unir ao redor da vida da gente e querer nos encurralar em algum lugar, mas nós não temos o que temer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos que temer, porque existe alguém sentado no trono. E aquele que está sentado no trono é aquele que comanda a tua vida, é aquele que escreve a tua história. Se você honrar aquele que está assentado no trono, aconteça o que acontecer, Deus vai transformar tudo em bênção na tua vida, porque Deus não te deixará ser tentado acima das suas forças, juntamente com a prova. Deus dará o escape. Deus tem escape para você. Então, irmãos, quando a gente honra o Senhor, a ansiedade não entra na vida da gente. Quando a gente honra o Senhor, a ansiedade não vai puxar uma cadeira para sentar do teu lado e ficar ao lado de você. Porque a paz chegará primeiro, a cadeira já estará ocupada, a alegria chegará primeiro, o triunfo chegará primeiro, a fé chegará primeiro, a esperança chegará primeiro, amém? A convicção chegará primeiro.
Quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe que Deus transforma o maior mal no maior bem, a maior tristeza na maior alegria, o maior medo na maior coragem, a maior derrota na maior vitória e o maior fracasso no maior sucesso. Entrega para Deus o que está acontecendo na sua vida e honra o Senhor de todo o teu coração e descansa, porque você vai triunfar sobre a ansiedade, porque o Senhor é contigo. Terceiro lugar, se você quer vencer a ansiedade, você deve olhar para Davi. Salmo 34. Salmo 34, versículo 4 diz assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Sabe qual está sendo o seu problema? Dentro do seu problema, você busca todo mundo, menos quem você devia buscar. Você fica lá, blá, 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 com muita gente. E com aquele que você deveria de conversar, diante daquele que você deveria de se prostrar, diante daquele que você tem que abrir o teu coração e colocar para fora aquilo que está fazendo mal, aquilo que está entalado na tua garganta. Diante dele você esquece de fazer o que você deveria de fazer. O final desse versículo aqui vai dizer que Davi estava cheio de temores. Mas diante desses temores, o que ele fez? Busquei ao Senhor. E a partir do momento que ele plantou a semente da busca, qual foi a colheita? O Senhor me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Deus tem resposta para você. Ah, mas por que Deus não fala comigo? Porque você não pergunta. Por que Deus não me responde nada? Porque você nunca pergunta nada. Por que eu nunca encontro Deus? Porque você nunca busca Deus. Por que eu nunca sou honrado pelo Senhor? Porque você não honra o Senhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quem busca a Deus, crê que Ele existe, que é galardoador daquele que o buscam. Tem gente que termina de orar, não vai dar em nada. Está um dia de sol, você orou para chover, já sai com o guarda-chuva. Você está louco com um sol desse com o guarda-chuva? Não, eu orei para chover, vai chover. Eu já ouço o barulho de uma grande chuva de bênçãos que virá sobre a tua vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, enfrentou diversas situações que poderiam causar ansiedade. Mas em meio à ansiedade ele buscou o Senhor. Não adianta ficar falando, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Você não sabe o que você faz? Lê a Bíblia. A Bíblia vai dizer para você o que você tem que fazer.
diante da interrogação do que fazer, que a ansiedade queria impor sobre Davi, porque o que a ansiedade faz? Ela traz um monte de interrogação para a vida da gente. E quer impor essas interrogações no nosso coração. E agora? Você vai fazer o quê? Como é que você vai sair dessa? E esse problema, como você vai resolver? Aí você fica batendo papo com a ansiedade. Se entrega à depressão, à angústia, ao medo, à perturbação. Fala um monte de coisas que não devia de falar. Quando na Bíblia está escrito, coloca uma tranca nos meus lábios para eu não pecar contra ti, Senhor. O homem de Deus não pode falar tudo o que pensa, ele tem que pensar tudo o que fala. A ansiedade vai passar rapidinho se você buscar o Senhor. A presença de Deus é um refúgio seguro para vencer a ansiedade. Busque o Senhor. Em quarto lugar, se você quer vencer a ansiedade, faça como Paulo. Quem está descontente aqui? Diga para mim. Ah, não vou falar não, pastor. Você não vai falar para mim, mas você tem falado pra caramba. Você tem falado tanto do teu descontentamento que nem você aguenta mais você. Você já está cansado até do teu discurso. Você está deixando as pessoas cansadas com isso e você está cansado também. Irmãos, é tão desagradável quando você, com tanto carinho, com tanto amor, você presenteia alguém com algo que é especial. E quando você coloca essa coisa especial na mão de quem você quer abençoar e quer extrair um sorriso e uma alegria dessa pessoa, e quando essa pessoa está com esse negócio tão lindo para você, tão importante para você, e essa pessoa diante de você não dá valor nenhum, o que faz com a sua motivação? Puxa vida, labutei tanto, puxa vida, paguei um alto valor, puxa vida, escolhi um melhor. No entanto, não consegui impactar positivamente em nada. Então isso acaba trazendo o quê? Se isso for uma coisa contínua, tudo que você faz não dá valor. Vamos falar a respeito de Deus. Tudo que Deus faz na vida da gente, a gente não dá valor. Eu aprendi, mesmo antes de me converter, porque Jesus já trabalhava na minha vida, a amar tudo que eu tenho. Eu trago na minha vida uma frase que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Tudo que Deus me der vai receber amor. Tudo que Deus me der vai receber cuidado. Tudo que Deus me der, eu vou fazer de tudo para manter num patamar especial. Tudo que Deus me dá, eu cuido com carinho. Faço de tudo para não riscar, para não amassar.
para não deixar cair no chão. E é o que o texto está dizendo aqui. Tem pessoas que ainda que elas têm prazer de ter algo, quando elas alcançam esse algo e trazem para casa, parece que aquilo que eles trouxeram para casa, que tinha tanto valor, não tem valor mais. Puxa, mas não era isso que você queria a vida inteira, mas agora que eu tenho, não quero mais. Sempre descontente, é duro lidar com pessoas descontentes. Já pensou um pastor descontente? Ia pregar o que aqui? Hein? Pastor descontente dá risada? Como é duro lidar com pessoas descontentes. Ah, o louvor não foi bom. O louvor não foi para você. O louvor foi para Deus. Nós não estamos aqui para nos agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Amém? Ao invés da gente querer ser agradado no culto, a gente tem que oferecer um culto agradável ao Senhor. Então olha que maravilhoso, isso aqui chama, sabe o que chama isso daqui? Maturidade. Irmãos, eu louvo a Deus, porque quando eu olho para trás, eu vejo que eu não tinha nada. Eu sou mais um dos improváveis. Mas um dia Jesus falou assim para mim, olha, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. E hoje eu tenho a maior riqueza do universo, eu tenho o maior tesouro no coração, eu tenho Jesus Cristo na minha vida, amém? E que maravilha, a minha vida sempre foi o futebol. Agora que eu conheci Jesus, a minha vida se transformou numa coisa muito melhor e eu vivo só para Jesus. Então, Paulo disse assim, olha, Filipenses 4, versículo 11, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar com o que a gente tem é aprendizado. Alguém aprende a ser mal criado? Não, não precisa ninguém ensinar. Alguém aprende a mentir? Criança, quando começa a ter atitude, se você bobear, ele dá um pelé em você assim, te engana. Alguém ensinou ele a enganar? Não. Na Bíblia está escrito assim, em pecado me concebeu minha mãe. Então tem um monte de coisa que não precisa ninguém ensinar, que todo mundo faz. E infelizmente são as coisas negativas. Mas irmãos, esse texto aqui está dizendo que a gente precisa aprender. Irmãos, quanto mais eu aprendo, mais eu chego à conclusão que eu tenho muito que aprender, porque Deus é inescrutável. O verdadeiro sábio é aquele que, pelo fato de saber muito, vive a vida como não soubesse nada. Vive mais para ouvir do que para falar. Porque a matemática é simples. Se Deus me deu uma boca, mas me deu 2 ouvidos, significa que eu tenho que viver para ouvir mais e falar menos. Amém?
Então, o verdadeiro sábio, ele quase não fala, porque quanto mais ele ouve, mais ele aprende. É duro você ter um relacionamento, um bate-papo com um cara que acha que sabe tudo. Você vai contar uma história, essa eu já sei, já até vou contar o fim. Aí você entra no outro, essa daí eu domino. Gente que leva a vida desse jeito, vai ficar sozinho. Ninguém aguenta esse tipo de pessoa. Toda hora é hora e todo momento é momento para a gente aprender. Você é ovelhinha minha. Eu sou o teu pastor. Mas Deus pode usar você para me ensinar. Porque a vida é uma escola e a gente aprende uns com os outros, amém? Pega uma criança, coloca no teu colo e deixa ela falar com você, você vai ver como você vai aprender. Na simplicidade. Então Paulo falou assim, olha, aprendi a contentar-me com o que tem. A gente precisa aprender a ficar contente com o que a gente tem. Porque quanto mais a gente valoriza aquilo que o Senhor nos deu, mais Deus vai ter prazer em dar para a gente. Olha que maturidade, sei estar abatido. Você sabe estar abatido? Ou quando você está abatido, você faz a tua casa virar um inferno. Você não deixa ninguém dormir. Até os vizinhos se levantam e dizem, vai dormir, bênção de Deus. Tem gente que quando está abatido, faz um montante de coisas, que o seu abatimento se multiplica ao redor e na vida daqueles que fazem parte da vida dele. E hoje vai ser difícil aqui, hein? Eu já percebi que ele está abatido. Paulo disse, sei estar abatido. Ele sabia controlar os momentos de abatimento. Ele não deixava que o abatimento destruísse a vida dele, ou que o abatimento fizesse ele destruir a vida das pessoas que faziam parte da vida dele. Sei estar abatido, mas sei também ter em abundância. Tem gente que não sabe ter em abundância. Vem na igreja só quando tem problema. Quando recebe a bênção da abundância, não vou mais no culto, pastor. Por quê? Porque eu vou usar a abundância que Deus me deu. Está fazendo tudo errado. Tudo errado. Está com problema? Vem para a casa do Senhor. Conquistou vitória? Vem para a casa do Senhor. Está com saúde? Vem para a casa do Senhor. Está com enfermidade? Vem para a casa do Senhor. Aconteça o que acontecer, diga, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Você já passou por um momento de fome? Paulo falou que passou. Não, mas eu não posso. Eu não posso passar de jeito nenhum. Paulo pode e você não pode. O irmãozinho do lado pode e você não pode. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida é escola de Deus para a nossa vida. Amém? Por que eu estou passando fome? Por quê? Busca o Senhor, pergunta para Ele, Ele vai falar por quê. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tem gente que não sabe viver com fartura. Né? Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Sabe por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os livros de autoajuda, o que diz? Você pode tudo se você quer. A Bíblia está dizendo que eu só posso
no Senhor. Com certeza eu vou estar lá. A Bíblia diz assim, que quando alguém te convidar, a tua resposta tem que ser assim: se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não estará lá. Então, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, é no Senhor. Aqui está o problema, que a gente não vence a ansiedade. A gente quer vencer a ansiedade com as nossas próprias forças. E você vai triunfar diante da ansiedade na força do Senhor. Há um gigante na tua vida, o Espírito Santo está em você. O apóstolo de viver contente em todas as circunstâncias. Aprendamos com Paulo a encontrar contentamento em Cristo, independente das situações que enfrentamos. Pastor, a luta está grande, vista-se do seu futuro. Para uma grande luta, Deus está preparando uma grande vitória. Pastor, uma porta grande foi fechada. Quando Deus permite uma porta grande ser fechada, é porque Ele já abriu uma porta maior. Amém? Quando a mulher está para dar a luz ao seu bebê, o que ela sente? Minutos antes. Muita dor. Mas depois, quando a criança nasce, a alegria é infinitamente maior. Para essa dor que você está sentindo aí, Deus tem uma infinita bênção maior do que esse problema. Eu posso orar por você? Posso? Só você que se sente necessitado de oração, fica de pé. Quem acha que está tudo bom, está tudo maravilhoso, pode ficar sentado. Se você está com problema de saúde e não pode levantar, põe a mão no teu coração, tá? Aleluia.